No vídeo de hoje, revelamos o caso chocante de Stacey Hunsucker, cuja morte súbita inicialmente pareceu ser uma tragédia médica. Stacey Hunsucker, de 32 anos, morava em Mount Holly, na Carolina do Norte. No ensino médio, ela se apaixonou por Joshua e eles se casaram. Juntos, eles tiveram duas filhas, Piper e Willow. Ela era uma ótima mãe e uma pessoa feliz, segundo todos que a conheciam. Mas algo ruim acontecia por trás dessa imagem de vida familiar feliz. Stacey Robinson Hunsucker nasceu no condado de Mecklenburg, Carolina do Norte. Seus pais são John Robinson e Susie Robinson. Eric e Paul eram seus irmãos, e Amy era sua irmã. Ao terminar o ensino médio, ela ingressou no Gaston College e obteve um diploma de associado em estudos paralegais. Antes de se dedicar ao ensino, que era sua verdadeira paixão, trabalhou como advogada nos escritórios Ted Grieve & Associates e Regan & Regan. Em seguida, trabalhou na YMCA, depois na pré-escola da First Baptist Charlotte e, por fim, na pré-escola da First Methodist em Mount Holly. Shelley O'Day, sua amiga, disse que ela era boa em artesanato porque vendia placas de madeira pintadas. No verão de 2018, O'Day foi à casa de Stacey para pegar uma placa de boas-vindas de $50 que havia comprado lá. Foi lá que ela conheceu Joshua Lee Hunsucker, que trabalhava em uma loja de departamentos. Ela era 2 anos mais alta que ele, o que foi a primeira coisa que ele notou nela. Para referência, Stacey tinha 1,80 m e Joshua 1,95 m. Ela recusou suas investidas diversas vezes. Joshua, porém, não desistiu. Ele descobriu que ela jogava softball, foi ao treino dela e entrou para o time. Ambos eram bons jogadores e tinham potencial para se tornarem profissionais. Com o tempo, a amizade deles se transformou em amor. O casamento aconteceu em Myrtle Beach, Carolina do Sul, em 2010. As pessoas achavam que eles eram felizes porque estavam juntos desde o ensino médio. Nasceram suas 2 filhas, Piper Elizabeth e Willow Darlene. Já fazia 7 anos que Joshua trabalhava como enfermeiro de voo para a MedCenter Air, da Atrium Health. Ele era confiante e convincente porque costumava jogar futebol americano na faculdade. Stacey largou o emprego para cuidar dos filhos em tempo integral. Nos fins de semana, Stacey e Joshua passavam tempo com seus amigos em shows e churrascos. Segundo O'Day, eles formavam um casal adorável. Elas nunca brigaram. Stacey foi membro da Igreja Metodista Unida de Mount Holly a vida toda e participou de muitos eventos e grupos de lá. Ela gostava de fazer artesanato, ir à praia, assistir a esportes e tirar fotos dela e de suas filhas. Mas os problemas estavam acontecendo em segundo plano. Após o nascimento de sua primeira filha, Piper, em fevereiro de 2013, Stacey começou a ter estranhos problemas de saúde que não conseguia explicar. Os sinais não eram claros, mas eram muito assustadores. A saúde dela parecia estar piorando sem motivo aparente, o que deixou os médicos perplexos. Após apenas 5 meses, em julho de 2013, algo terrível aconteceu. A casa deles pegou fogo e a maioria dos pertences do casal foi destruída. O incêndio os deixou devastados, tanto mentalmente quanto financeiramente. Tudo o que haviam conquistado com trabalho foi perdido. Seus amigos se uniram para ajudar a jovem família a se reerguer. Susan Steinbronner, uma amiga do casal, criou uma página no GoFundMe para ajudar a pagar os custos crescentes. A página começou a registrar a estranha queda de Stacey devido a problemas de saúde. Enquanto isso, a saúde de Stacey continuava piorando. Após o nascimento de sua segunda filha, Willow, em novembro de 2014, Stacey foi levada ao hospital porque sua frequência cardíaca e pressão arterial estavam muito baixas, representando um risco à segurança.
Ela permaneceu na unidade de pronto atendimento por vários dias. A equipe médica realizou diversos exames para tentar descobrir o problema, mas não conseguiu. Ela tinha a sensação de que seu corpo estava sendo atacado por algo além de sua visão. Susan acrescentou mais informações sobre a saúde de Stacy na página do GoFundMe. Depois de muitos exames, ela escreveu: "Os médicos ainda não sabiam o que estava acontecendo." Stacy foi readmitida em janeiro de 2015 com frequência cardíaca baixa. Nesse caso, a situação se tornou muito perigosa. Ela sofreu um ataque cardíaco assim que chegou ao seu quarto. O coração dela simplesmente parou de bater. Os médicos se esforçavam para descobrir o que havia de errado com essa jovem, enquanto ela estava entubada para ajudá-la a respirar. Em fevereiro de 2015, uma decisão foi tomada, chocando a todos. Implantaram um marca-passo no coração de Stacy. Isso foi considerado muito drástico para uma mulher que nem tinha 30 anos ainda. Se alguém tão jovem precisava de um aparelho para controlar os batimentos cardíacos, significava que havia algo muito, muito errado com o sistema elétrico do seu coração. Ninguém sabia, na época, que aqueles não eram problemas de saúde comuns. Após uma análise posterior, descobriu-se que todos os sintomas de Stacy eram compatíveis com envenenamento por tetrahidrozolina, uma substância que pode ter efeitos graves no coração e no corpo, podendo ser até fatal. O padrão estava presente o tempo todo. Episódios de pressão arterial e frequência cardíaca baixa que os médicos não conseguiam explicar. Eventos cardíacos súbitos que os médicos não conseguiam diagnosticar. E uma jovem sem histórico familiar de doenças cardíacas que de repente precisou de um marca-passo. Joshua saberia exatamente quais sinais procurar, pois tinha amplo treinamento médico como paramédico de voo. Ele seria capaz de administrar o veneno em doses que não matariam imediatamente, mas que agravariam a saúde da pessoa com o tempo. Exames médicos comuns não teriam detectado isso. Ele sabia. Deveria ter imaginado que os médicos diriam que a culpa era do seu coração e não de venenos. Ela sempre tinha que pensar na mãe dela, Suzy. Ela ligava imediatamente para sua filha para se certificar de que estava tudo bem caso tivesse um sonho em que algo estava errado. Ela tinha a sensação de que algo não estava certo, como uma mãe, mas não conseguia dizer o quê. Devido aos problemas de saúde, surgiu outro problema terrível: dívidas esmagadoras. Apesar da ajuda da campanha no GoFundMe, o estresse financeiro foi enorme devido às internações hospitalares, consultas com especialistas, cirurgia para implante do marca-passo e cuidados contínuos. As contas não paravam de chegar. Joshua estava planejando algo muito pior do que qualquer um poderia imaginar. Ele estava envenenando sua esposa lenta e cautelosamente, criando um histórico médico que faria sua morte súbita parecer normal, previsível e inevitável. Mais tarde, naquele mesmo dia, 23 de setembro de 2018, Joshua ligou para o 911. Ele disse à polícia que encontrou sua esposa de 32 anos sem respirar. Ela estava encostada ao lado do sofá, mas sua história sobre o que estava fazendo antes de encontrá-la mudava dependendo de com quem ele falava. Ele disse aos policiais no local que tinha saído para verificar se os carros estavam trancados. Ele disse que vinha havendo muitos roubos de carros na região ultimamente. Ele verificou se os carros deles estavam seguros. A história fazia sentido. Não foi isso que ele disse a um amigo. Ele afirmou que estava caminhando para se exercitar. Já outro amigo ouviu uma história diferente. Dessa vez, ele disse que estava cortando madeira para fazer placas no quintal. Existe uma terceira versão que contradiz as duas primeiras. Ele contou para Suzy, sua sogra, que estava trabalhando no laptop na mesa da cozinha, de costas para Stacy. Disse que ao se virar, a viu encostada preguiçosamente no sofá. Um relato adicional do ocorrido. 4 versões diferentes. Não importa o que a pessoa estivesse fazendo quando encontrou um ente querido morto, mientras que esteja dizendo a verdade. Não existem mentiras. Quando os socorristas chegaram, Stacy não se movia, nem respondia. Ela estava azulada. Aquela mulher não respirava.
Mesmo tendo sido levada às pressas para o hospital, já era tarde demais. A polícia informou que Stacy Robinson Hunsucker estava morta. Todos os envolvidos perceberam imediatamente a causa da morte: parada cardíaca. Ela tinha problemas cardíacos conhecidos. Ela recebeu um marca-passo. Ela já tinha apresentado problemas cardíacos estranhos no passado. A polícia local achou que se tratava de uma morte natural, que o coração da jovem simplesmente havia parado de bater. Foi triste, mas não suspeito. No entanto, as ações de Joshua nas horas seguintes mostraram que algo estava muito errado. Ele não permitiu que o médico fizesse a autópsia, mesmo que Stacy tivesse se cadastrado como doadora de órgãos. E era muito estranho alguém se recusar a fazer uma autópsia. Ele foi irredutível. No entanto, Joshua também foi irredutível e não cedeu. O corpo de Stacy foi cremado em 2 dias. A velocidade foi impressionante, quase grosseira. A maioria das famílias leva semanas para planejar uma cremação porque precisa de tempo para lidar com a dor, se despedir adequadamente e fazer planos com carinho. Joshua a cremou viva quase imediatamente, como se não pudesse esperar para se livrar da prova do que havia feito. Joshua também fez uma solicitação de indenização ao seguro de vida dela no valor de $250 mil, nesses mesmos 2 dias. Na verdade, havia 2 apólices, uma de $200 mil, que poderia pagar $100 mil em danos 2 vezes, e outra de $50 mil. Joshua só deu uma de cada. Os preparativos para o funeral contavam uma história triste. Não foi o marido de Stacy quem planejou e pagou pelo enterro, mas sim seus pais, John e Suzy. Joshua não pareceu se envolver de forma alguma. Ele se comportava mais como um observador do que como um viúvo enlutado. Agia como se não estivesse triste com a morte de sua esposa, com quem fora casado por 8 anos e mãe de suas 2 filhas pequenas. Julia MacDonald foi contratada por Joshua para cuidar de Piper e Willow após a morte de Stacy. O que ela viu nos meses seguintes foi muito perturbador. Mais tarde, ela contou ao repórter Peter Van Sant, do programa 48 Hours da CBS, exatamente o que tinha visto e disse que era muito assustador. Ela afirmou que nunca o tinha visto triste. Isso nunca aconteceu, nem uma vez. Ele não ficou chateado. O homem não parecia triste. Não parecia que ele sentisse falta da esposa. Na verdade, ele estava muito feliz. Ele estava satisfeito com sua nova parceira, Jennifer Elkins, uma colega de trabalho que todos chamavam de Jen. Eles estavam sempre se tocando. Jen era sempre o centro das atenções, disse Kaylin. Eles sempre falavam sobre morar juntos e sobre o futuro que construiriam juntos. Não na casa onde Joshua e Stacy haviam morado, mas em uma casa completamente nova, recomeçando do zero. Joshua não falava muito sobre sua falecida esposa. Ele não disse que sentia falta de Stacy. Ele nunca disse que sentia falta da mãe das meninas. Suas filhas nunca o ouviram falar sobre as lembranças que tinha dela. Parecia que Stacy nunca tinha estado ali. Ela tinha sido apagada de suas vidas. Era difícil para Kaylin entender. Após a morte de seu próprio pai, ela não conseguia parar de falar sobre ele e de se lembrar dos bons momentos que passaram juntos. Ela queria manter viva sua memória. 6 meses após a morte de Stacy, Joshua e suas 2 filhas pequenas estavam na companhia de sua nova namorada. Ele morava naquela casa com a esposa antes dela se mudar para lá. Era a casa onde Stacy havia morrido e a cama onde Stacy dormia. Parecia que ela estava apenas preenchendo o vazio deixado por Stacy, assumindo uma função que havia ficado em aberto. As pessoas que trabalham com Joshua no Med Center Air da Atrium Health também observaram a mesma tendência preocupante. Os investigadores foram informados que Joshua não parecia estar minimamente abalado com a morte da esposa. Em seu depoimento à polícia, eles expressaram grande preocupação com a rapidez com que ele havia começado um relacionamento com a namorada, com a atenção que ela dedicava a ele e com a facilidade com que se encaixava em sua vida. A velocidade foi grosseira, insana e descontrolada. Segundo eles, ele parecia indiferente, como se a morte de Stacy fosse apenas um incômodo e não uma tragédia, como se estivesse esperando que acontecesse. Depois disso, veio o dinheiro.
Os moradores da comunidade ficaram chocados quando Joshua saiu em uma farra de compras depois de receber os $250 mil dos seguros de vida de Stacy. Ele comprou um barco avaliado entre $80 mil e $100 mil. Mais tarde, o juiz diria que a compra o preocupou e avisaria o advogado de Joshua que ele voltaria à prisão se tentasse esconder o dinheiro. Ele fez várias viagens caras com a nova namorada. O casal fazia viagens que não podiam pagar enquanto Stacy estava viva, porque estavam muito ocupados pagando dívidas médicas. Depois de receberem o dinheiro do seguro, eles estavam aproveitando a vida, viajando e gastando muito dinheiro. Naquele dia, ele quitou a dívida da família de $215.380 referentes à casa de 141 metros quadrados em Mount Holly. Essas despesas foram listadas no processo por homicídio culposo que os pais de Stacy abriram posteriormente. Eles descreveram um homem radiante por estar livre, radiante por ter dinheiro e radiante por começar uma nova vida com sua amante. Suzy, a mãe de Stacy, viu isso como sinais de alerta enormes e óbvios. Ela descobriu que Joshua estava se encontrando com essa mulher antes da morte de sua filha. Enquanto Stacy ainda estava viva, lutando pela vida na UTI, o caso continuava por suas costas. Os pedidos de indenização do seguro de vida foram feitos poucos dias depois da morte de Stacy, antes mesmo do funeral. Na cabeça de Suzy, os pedidos aleatórios de indenização, a recusa da autópsia, a cremação imediata, a nova namorada que estava presente o tempo todo e os anos de estranhos problemas de saúde da sua filha inexplicáveis por todos os médicos começavam a fazer sentido. O barco, as viagens e a ausência total de tristeza. Definitivamente algo estava errado. Suzy Robinson fez algo que mudaria tudo em maio de 2019, 9 meses após a morte de sua filha. Ela ligou para o Departamento de Seguros da Carolina do Norte e disse que seu genro era culpado de roubo. Ela achava que ele havia matado Stacy para ficar com o dinheiro do seguro e poder namorar sua amante sem ter que se divorciar. O instinto materno não lhe dizia que essa simples ação levaria a um caso de assassinato que revelaria a terrível verdade sobre o que havia acontecido com sua filha. O comissionário de seguros, Mike Cosi, disse que o caso foi encaminhado diretamente para a seção de investigação criminal, assim que Suzy Robinson enviou a denúncia. A polícia local afirmou inicialmente que Stacy havia morrido de causas naturais, um ataque cardíaco. Não há nada de suspeito. Não são necessárias mais alterações. Coloque em uma pasta. Os inspetores da seguradora, porém, não ficaram satisfeitos. Eles investigariam mais a fundo. Questionariam tudo. As provas os levariam a qualquer lugar. A equipe era composta por detetives da Divisão de Investigações Criminais do Departamento de Segurança da Carolina do Norte, da Polícia do Condado de Gaston e do Departamento de Segurança Interna. Lisa Morgan, uma agente especial, foi designada para a missão. No decorrer da investigação, ela descobriu algo verdadeiramente essencial. Stacy era doadora de órgãos, então o centro de doação LifeShare guardou uma amostra de seu sangue até que ela fosse cremada. Esse era o procedimento padrão para doadores de órgãos, realizado para agilizar o processo de doação e garantir a compatibilidade entre doadores e receptores. Mas a única prova que Joshua não tinha previsto, que não contava e que não podia destruir, faria a diferença entre justiça e um crime perfeito. Uma amostra de sangue foi enviada a um laboratório para exames toxicológicos completos. Os testes normais para drogas e venenos deram negativo. Não há nada de estranho ou inusitado acontecendo. Entretanto, a polícia não parou por aí. Para encontrar substâncias que normalmente não constariam em um exame toxicológico de rotina, solicitaram testes mais especializados e uma triagem mais ampla. Os resultados foram verdadeiramente chocantes. Segundo Mike Cosi, o sangue de Stacy continha pequenas quantidades de veneno. O veneno era tetrahidrozolina, uma substância usada em colírios para reduzir a vermelhidão dos olhos. Mas essa concentração não era suficiente e não era algo esperado de uso normal. A concentração era 30 a 40 vezes superior à recomendada para a saúde. Tais níveis não seriam alcançados por meio de uso de colírio conforme as instruções ou por ingestão acidental de uma pequena quantidade.
Tais concentrações só poderiam ter sido alcançadas por meio de envenenamento repetido e premeditado. Toxicologista forense Demi Garvin analisou os resultados e ficou cada vez mais preocupada. Ela disse que, devido à presença de tetrahidrozolina naquela quantidade, era necessário investigar mais a fundo. Era como o caso do Mickey Finn nos dias de hoje, em que algo é colocado na bebida da pessoa sem seu consentimento. Seria especialmente perigoso para alguém com o problema cardíaco conhecido de Stacey, alguém com marca-passos ou alguém cujo coração já estivesse debilitado. Seu ponto mais frágil, seu sistema mais suscetível, seria atingido pelo veneno, o que faria com que sua morte parecesse qualquer outro evento cardíaco. É muito importante ressaltar também que exames toxicológicos comuns geralmente não detectam essa substância. Geralmente não consta na lista de substâncias que os médicos procuram quando suspeitam de envenenamento. Você não encontra tetrahidrozolina a não ser que esteja procurando diretamente, saiba o que está procurando ou tenha um bom motivo para acreditar que a encontrou. Ela é invisível. No fim, o promotor do estado da Carolina do Norte disse ao tribunal que a droga tem um efeito muito ruim no coração e pode causar parada cardíaca ou insuficiência cardíaca. Não foi um erro, foi um assassinato a sangue frio, premeditado. Como paramédico de voo desde 2013 e com ampla formação médica, Joshua Lee Hunsaker certamente tinha muito conhecimento sobre medicamentos e seus efeitos no organismo. Nos autos do processo, ficou claro que sua formação e experiência lhe proporcionaram um conhecimento profundo sobre diferentes tipos de drogas e seus potenciais efeitos no corpo. Seu trabalho também lhe dava acesso a medicamentos não controlados, que não precisavam ser registrados ou monitorados. Ele sabia o que fazer, tinha as ferramentas e a oportunidade. A investigação cresceu rapidamente. Os detetives começaram a conversar com a família, os amigos, os colegas de trabalho de Joshua e qualquer um que pudesse saber algo. Descobriram mais detalhes sobre o caso, o que tornou isso ainda mais assustador. Algo importante havia acontecido a aproximadamente 32 quilômetros ao sul de Mount Halley, aproximadamente 2 semanas antes da morte de Stacey. Em agosto de 2018, Lana Sue Clayton, uma enfermeira, foi presa por administrar colírios venenosos ao seu marido. Clayton admitiu que colocou colírio na água do seu marido por 4 dias seguidos, até que ele falecesse. Na região de Charlotte, a história ganhou grande repercussão na mídia e foi assunto de todos. Nos autos do processo, foi dito que promotores afirmaram haver muitas semelhanças entre esse caso e o de Joshua. Ambos trabalhavam na área médica. Ambos foram assassinados em casa por seus cônjuges. Inicialmente acreditava-se que ambas as mortes tivessem sido causadas por causas naturais. Ambos os casos foram atribuídos ao envenenamento por tetrahidrozolina. Documentos judiciais afirmam que Joshua colocou colírio na água de Stacey sem o conhecimento dela, expondo-a a doses letais de tetrahidrozolina poucos dias após tomar conhecimento do caso na Carolina do Sul. Foi mais do que isso. Os detetives conversaram com antigos colegas de trabalho de Joshua no Med Center Air da Atrium Health, como parte da investigação. Antes de matar Stacey, Joshua disse a 2 colegas que usaria vicina ou outro colírio para cometer o crime. Não havia piadas nem comentários sem sentido. As ameaças vieram de um profissional da saúde que sabia exatamente como tudo funcionava. Ele havia dito exatamente como mataria alguém se tivesse a oportunidade. Após o caso na Carolina do Sul receber grande atenção da mídia, Stacey Robinson Hunsaker morreu pouco tempo depois. Este assassinato foi planejado e premeditado. Em 19 de dezembro de 2019, Joshua Lee Hunsaker foi preso em sua casa em Mount Holly. Ele foi acusado de homicídio em 1º grau. Joshua também foi acusado de furto qualificado de seguro e de obter vantagens indevidas mentindo sobre sua identidade. Ele estava recebendo benefícios no valor de $250 mil, mesmo sabendo que havia matado sua esposa. Foi depositada uma fiança de $2 milhões para ele. Ele pagou a fiança e foi libertado na véspera de Natal de 2019. Apenas 5 dias após ser preso, foi avisado para não usar o dinheiro do seguro devido a uma ordem de proteção temporária, mas mesmo assim ele conseguiu o dinheiro. Essa soltura se revelaria uma escolha terrível.
O comportamento de Joshua piorou e se tornou mais perigoso enquanto ele estava em liberdade sob fiança. Mais tarde, o promotor distrital Travis Page afirmou que o suspeito continuaria a cometer atos cada vez mais perigosos. Com o tempo, ele teria razão. Joshua começou a atacar constantemente os pais de Stacey, John e Susie Robinson. Ele costumava tirar fotos e gravar vídeos deles nos jogos esportivos da neta. Ele enviou-lhes pacotes dizendo para desistirem da denúncia de assassinato. Em seu carro, ele os seguiu e passou em frente à casa deles várias vezes. Ele usou linguagem e gestos obscenos contra eles no estacionamento da igreja onde eles estavam. As ameaças constantes tinham o objetivo de intimidá-los e silenciá-los. Mais tarde, em 4 de fevereiro de 2023, Joshua simulou a própria prisão. Ele disse à polícia que havia sido atingido várias vezes na cabeça com uma pistola enquanto parava para trocar um pneu furado. Ele disse que suas mãos foram amarradas com abraçadeiras de plástico e que lhe injetaram algo que não sabemos. Ele contou à polícia que seu agressor era o pai de Stacey, John Robinson. Ele estava tentando fazer parecer que seu sogro havia atacado e sequestrado alguém. A polícia de Mount Holly realizou uma investigação completa. Não encontraram provas que corroborassem nenhuma parte da história de Joshua. Descobriram que ele inventou tudo para culpar os Robinsons pela morte da esposa. Insano e desesperado. Os policiais perceberam a farsa imediatamente, mas Joshua não parou por aí. Pouco tempo depois do falso roubo em fevereiro de 2023, Joshua envenenou sua própria filha de 11 anos, que ficou muito doente e precisou ser hospitalizada. O exame mostrou que ela tinha a mesma substância química no corpo que Joshua, além de um tranquilizante que não é indicado para crianças. Essa é a mesma droga encontrada na caminhonete de Joshua. Durante o tratamento, Joshua disse aos médicos que achava que parecia ter recebido Vicine. A equipe médica afirmou que esse não era um diagnóstico provável baseado nas queixas dela. As autoridades acreditam que Joshua envenenou a filha para levar os Robinsons a julgamento e afastá-los da vida da menina. Em julho de 2024, um juiz constatou que Joshua havia abusado da filha e negligenciado os cuidados com seus outros 2 filhos. Em agosto de 2024, ele foi preso novamente por tentar intimidar testemunhas. Sua fiança foi revogada em novembro de 2024 e ele permanece na prisão sem direito à fiança. Coisas ruins aconteceram. Sinceramente, foi horrível. Foi uma demonstração de até onde ele estava disposto a ir para evitar a responsabilidade. Algumas semanas antes de ser preso por assassinato, em 26 de novembro de 2019, Joshua teria incendiado equipamentos médicos em um helicóptero da Atrium Health sobre Charlotte. Ele ateou fogo a uma bomba de seringa a bordo do helicóptero às 0h59. Devido ao incêndio, foi necessário um pouso de emergência em um estacionamento de carros na Independence Boulevard. Ninguém ficou ferido. Joshua foi acusado de incêndio criminoso. O momento era crucial. Isso aconteceu menos de um mês antes de ele ser acusado de assassinato. A polícia acreditava que Joshua sabia que seria preso em breve e que o incêndio foi mais uma tentativa desesperada de causar problemas. A Atrium Health divulgou um comunicado expressando choque e afirmando não conseguir entender o que poderia ter levado a colocar pessoas em tamanho perigo. Joshua também havia sido afastado administrativamente por suposto mau comportamento no trabalho antes de ser preso por homicídio. Ele perdeu o emprego no Med Center Air da Atrium Health um dia após sua prisão, em dezembro de 2019. Ele trabalhava lá desde 2013. A data prevista para o julgamento de Joshua era março de 2025, mas os promotores disseram que, devido a eventos recentes, ele poderia ter que ser transferido para o outono de 2025. Após a primeira prisão de Joshua, a família de Stacey divulgou uma declaração contundente por meio de seu advogado, demonstrando sua determinação e dor. Não vamos parar até que a justiça seja feita. Suas bonitas filhas, Piper e Willow, terão todo o nosso apoio e carinho. Kelly, que conhecia Stacey desde o ensino médio, disse a ela que ela não merecia que isso acontecesse. Ela era uma mãe excelente. Ela tinha uma ótima atitude. De acordo com uma carta enviada por Susie Robinson em abril de 2020, Stacey estava perdendo muitos eventos importantes.
Sinto muito que você não possa estar aqui para a festa de aniversário de sua filha. Dei um abraço extra nas suas 2 filhas hoje só por você. O caso mostrou o quão importante é investigar fraudes para encontrar assassinos. Mike Cozy, o comissionário de seguros, pensou: quem diria que uma investigação sobre fraude de seguro poderia se transformar em uma investigação de homicídio doloso? Joshua teria cometido o crime perfeito se não fosse pela intuição da mãe de Suzy Robinson e pela amostra de sangue que foi mantida segura para a doação de órgãos. Stacey Robinson Hunsucker era uma mãe amorosa, professora e membro ativo de igreja. Suas atividades favoritas incluíam artesanatos, visitas à praia, assistir a esportes e fotografar seus filhos. Seu sorriso contagiava todos que a conheciam, deixando-os felizes e tranquilos. Em novembro de 2024, Joshua ainda estava detido na cadeia do condado de Gaston sem direito à fiança. Suas 2 filhas, agora de cerca de 12 e 14 anos, não estão mais sob seus cargos. John Robinson e Suzy Robinson ainda disputam a guarda das netas. A justiça ainda não foi feita, mas uma coisa é certa: Stacey Robinson Hunsucker não será esquecida. Este caso mostra o quão sombras e imprevisíveis as pessoas podem ser. Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se para mais conteúdo sobre crimes reais. Até a próxima. Fiquem bem.